Hoje nós vamos tratar de um tema que é bem conhecido de todos nós. Diz assim: desejo, porta para a vida ou para a morte. Desejo é algo que todos nós conhecemos bem, verdade? Nós vamos tratar desse assunto aqui nessa manhã. Eu queria que, se você não tem um boletim, você levanta a sua mãozinha aí que os irmãos vão entregar para você. Amém? Quero todo mundo aqui bem concentrado, porque o Senhor tem me mandado dar um recado bem prático, para que você entenda essa coisa chamada desejo que muitas vezes arde no seu coração, e você, em algumas ocasiões, percebe que ele tem um risco muito grande de afastar você da presença de Deus. E alguns irmãos sinceros, honestos, que amam verdadeiramente ao Senhor, têm sofrido muito com essa coisa chamada desejo, que muitas vezes traz um pecado que me afasta do Senhor. E eu quero que vocês, queridos, entendam que nós saímos daqui compreendendo bem como lidar com essa coisa chamada desejo. Amém? Mas antes eu queria que você fosse abençoado com uma música que a dança preparou para nós, para que você entenda que Deus nos ama, apesar de todas as lutas e dificuldades. Ele tem um amor profundo por nós, e todos os desejos de Deus a respeito das nossas vidas, é nos abençoar e derramar do seu amor sobre nós. Amém?
Aleluia! Sei que todo mundo ficou sentadinho, paradinho aí, mas quando chegar em casa, vão descobrir essa música em algum lugar e vão dançar, porque é difícil a gente ficar paradinho ouvindo uma coisa dessa, né? E ultimamente eu tenho estado numa unção de música, vamos pular, né? Porque na presença de Deus há abundância de alegria. E o que Ele está dizendo a gente aqui nessa manhã com essa dança é assim: eu não esqueço de você. Presta atenção, eu não esqueço de você. Eu sei que você passa por lutas, dificuldades, desafios, mas eu quero dizer a você que eu não esqueço de você. Esse Deus nos ama e Ele sabe de todas as dificuldades que nós passamos. E Ele tem um desejo enorme de ajudar. Algumas vezes, nós impedimos que Ele faça isso. Porque somente nesse universo todo que nós vivemos, somente nós mesmos podemos impedir de Deus nos abençoar. Como assim, pastora? Satanás entra na frente e faz isso? Não faz. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. São aqueles que foram resgatados de um império para outro império. E nós vamos entender o desejo de Deus constante de nos abençoar e de nos dar vitória em todas as coisas. Quando Ele diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Ele não está dizendo que nós seremos mais do que vencedores. Ele diz que nós já somos mais do que vencedores. Então, o inimigo de Deus tem estado debaixo dos nossos pés. Mas muitas vezes nós mesmos dificultamos de experimentar e viver essa vida abundante, plena, de vitória que o Senhor tem nos dado. Eu quero que você olhe para esse versículo que nós estamos abrindo o nosso tempo de estudo com ele, que diz assim, 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ler juntos? O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, queridos, não são poucas as músicas, os filmes, livros, vários tipos de informações que nós recebemos a respeito do desejo do nosso coração e por que nós temos que atendê-los. Quantos filmes você já ouviu dizendo assim, isso é o desejo do meu coração? Algumas vezes, alguns conselhos nesses filmes. Faça o que está no seu coração. O que o seu coração deseja? Esse é o certo. Então, nós somos bombardeados constantemente para que o nosso coração seja ouvido, que ele direcione as decisões das nossas vidas. Aquilo que você tem desejo dentro dele, essa é a direção correta. E nós somos constantemente atacados por essa informação. Frases como diz assim, sabe, pastora, meu coração não pediu para ir para o Congresso de Mulheres. O meu coração não estava para ir para lá. E aí as minhas decisões, elas ficam sempre baseadas naquilo que o meu coração está com vontade ou pedindo. Ou, algumas vezes, o casal chega para a gente e diz, sabe, pastora, o sentimento esvaziou, eu não amo mais essa mulher. Eu não amo mais esse homem. Isso é motivo suficiente para eu ter uma atitude. Porque o meu sentimento e o meu desejo é o que comanda a minha vida. O meu coração é tão precioso e é nele que prolifera o desejo, as ideias de desejo, os sentimentos saem dali. Então eu preciso seguir o meu coração, ele é um ótimo guia. Então, como eu olho para essa mulher, eu quero ser honesto com ela. Eu não sinto mais nada por ela. A coisa mais errada é eu continuar com ela, já que eu não sinto nada. Então, as vidas têm sido decididas pelos sentimentos. E todo mundo acha muito honesto e muito lógico que seja assim. Porque a pessoa está sendo sincera. Então isso ficou sendo aceito. Parece que tudo se justifica quando a gente explica que havia um desejo profundo, quase que incontrolável, por uma coisa que estava na minha cabeça. Pastora, eu não consegui resistir porque a carne é fraca. Deixa eu só tirar um pouco dessa interpretação desse texto. A Bíblia, quando diz que a carne é fraca, ela não está dizendo que ela vai cair de qualquer jeito, vai pecar e vai se arrebentar. Ela está dizendo que nós precisamos de comer, de dormir, de descansar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se o espírito está pronto, ele não vai pecar. Ele vai ter fome, vai ter sono, porque tem a ver com a carne.
Mas muitas vezes se usa esse texto para explicar uma queda, um pecado cometido. Nós precisamos entender a palavra e não torcer a palavra para se acomodar àquilo que eu acho confortável. A Bíblia já disse que a carne é fraca. É verdade, mas ela diz que o Espírito está pronto. Há uma necessidade de pedir ao Espírito Santo que venha me fazer discernir as coisas quando eu leio. E aí quando a gente vê alguém, pastora, foi uma tentação tão grande que eu não resisti. E aí quando a gente começa a ouvir isso, parece que o coração da gente nos acusa. Então, você também não tem desejos e tentações que é difícil de você resistir, um peso para você conseguir sair daquilo? E aí, por causa do seu referencial de desejo, você começa a considerar que aquela queda daquela pessoa não foi tão horrível assim. Afinal, eu entendo o desejo que essa pessoa tem por essa situação ou aquela outra, porque eu também passo por isso. Muitas vezes na questão dos filhos, homens, os pais veem ele se prostituir e dizem, não, eu entendo isso. Eu já passei por essa fase, são os hormônios. E aí eu meio que aceito lá dentro de mim aquela justificativa por causa do desejo. E o desejo passa a comandar a minha vida. Sabe, queridos, é nesse lugar que o inimigo começa a ter vantagem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos e sobre as coisas que a gente tem na mão. Ele começa a encontrar terreno e entrando na sua vida, na sua casa, nas suas decisões. E quando você se vê, você está debaixo de um domínio chamado desejo. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 1, diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Devemos ter somente um Senhor, que deve ter o controle absoluto de tudo o que diz respeito à nossa vida. Porque Satanás constantemente procura encontrar vantagem na área da minha vida para que ele tenha domínio sobre ela. E uma coisa que ele tem usado com muita propriedade é a questão do próprio desejo carnal. Em Atos capítulo 2, verso 36b, diz assim: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. Jesus deve ser o Senhor absoluto de todas as minhas decisões. Quando eu não estou colocando Ele nesse lugar, eu começo a dar vantagem ao inimigo da minha alma, para que ele assuma o controle da minha vida. Pastor, eu já me converti, Jesus já é o Senhor da minha vida. E você acha que por causa disso, o inimigo pegou suas armas e suas ideias e arquivou numa gaveta e deixou lá, não, esse aqui já é convertido. É o oposto, querido. Quando nós professamos a Jesus, ele vem com um desejo enorme de me desviar do propósito. Se ele me paralisar, já está bom para ele. Por quê? Porque eu não vou realizar o que Deus planejou para que eu fizesse no lugar onde Ele me colocou. Então Ele começa a levantar argumentos aparentemente lógicos para me paralisar o meu potencial. Você não pode, você não resiste, você não consegue. Você está vendo o desejo do seu coração? É difícil, você precisa deixar ele ser realizado. Puxa, mas você já faz tanta coisa, você participa dos cultos, você ajuda no ministério tal, você vai à GE, você faz isso, pelo menos um prazerzinho você tem que ter. Então ele começa a levantar argumentos com um propósito, tomar aquela área da sua vida que você tenha olhado como Eva olhou para aquela fruta na árvore. Existem desejos que a gente fica apreciando, olhando, e acredita que porque eu não falo, Satanás não nota. Não, ele não sabe o que eu penso. Se você estiver olhando muito para aquela guitarra que está sendo tocada ali e eu olhar para você, eu vou entender que você tem um interesse naquela guitarra. A gente, às vezes, coloca Satanás num lugar de ignorante, onde ele não está. Porque a Bíblia fala muito mais da sua sutileza do que do seu poder. E ele observa você detalhadamente, sabe, as suas reações e as suas atitudes para ele investir sem erro. Então, queridos, quando você para um pouco mais olhando uma mulher de uma forma indevida, ele percebe, ele diz, eu vou investir aí.
Nós precisamos entender, ele não pode tomar vantagem sobre nós. Sabe, queridos, quando a gente ouve isso, a gente diz assim, pastor, o que é que eu faço? Então eu tenho que anular todo o meu desejo. Se eu tiver desejo de uma coisa, eu apago ele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O desejo em si não é sinônimo de pecado. O nosso Deus tem desejos. O nosso Deus também tem desejos. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 9,13. Vão aprender o que significa desejo, misericórdia e não sacrifício. Oséias capítulo 6, verso 6, diz assim, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. 1 Timóteo 2 diz assim, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Provérbios 23, 26 diz, meu filho, dá-me o teu coração, mantenha os seus olhos no meu caminho. O Senhor está expressando um desejo do coração dele. Eu vou pedir meu irmão que está lá atrás, no PowerPoint, que você, por favor, mostre para mim aquele último versículo, Edson, Romanos 13, 14, que me chamou muita atenção e eu queria compartilhar eles logo agora com você. É possível? Romanos 13, 14 diz assim, ao contrário, revistam-se do Senhor e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esse texto Deus me deu hoje de manhã, esse versículo, eu fiquei, Senhor, como é isso? Ele está dizendo assim, presta atenção. Revistam-se do Senhor, ou seja, se a roupa que eu visto é a mesma que Deus veste, eu não vou fazer o que está continuando a dizer aqui o versículo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A Bíblia está dizendo que algumas vezes nós começamos a premeditar. Como é que eu faço para não pecar total, mas pecar só um pouquinho? Eu estou com muita vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer tudo. Eu vou fazer um pouquinho. O que a Bíblia está dizendo é assim, não fique premeditando, meditando antes, como é que você pode satisfazer o seu desejo. Deus sabe tudo, não é não? Ele sabe até as nossas ideias mais profundas, que eu não digo nem a mim mesmo, mas está lá. O desejo lá dentro, que eu dou uma arrumadinha nele para sair mais ou menos do jeito que eu quero. Deus consegue ver isso e deixa escrito na sua palavra. Não fique premeditando como é que você pode atender a esse desejo. Então vamos entender um pouquinho como é que nós chegamos nesse lugar. Como é que a gente ficou com essa capacidade de trazer o meu desejo para um patamar onde ele começa a ter o comando das minhas decisões. Eu não estou falando de gente que não conhece a Deus, eu estou falando com gente que já nasceu de novo e sabe o que é que eu estou dizendo, ou não. Gente, nós precisamos de ser transparentes, porque Deus nos vê transparentemente. A gente não tem como dar um jeito aqui, ficar com a cara boa e encher o nosso coração de sutilezas para atender os desejos do nosso coração. Ele vê isso. Deus tem buscado um povo que o adora em espírito e em verdade. Aí eu acho que é alguém que canta muito bonito. Não é. Tem gente cantando bonito com um coração podre. O Senhor tem procurado verdadeiros adoradores que olham lá para dentro do seu coração e percebem as armadilhas e as sutilezas da sua própria carne. E não se conforma com esse lugar. Preste atenção como é que aconteceu esse negócio, como é que nós chegamos nesse estado aí. Você vai começar a escrever no seu boletim. O que é que aconteceu? Nesse primeiro ponto você coloca a contaminação. Olha a nossa situação, como é que ficou quando o pecado entrou. Romanos capítulo 3, verso 22c diz assim, não há distinção, o 23, pois todos o quê? Pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Fomos colocados fora da presença de Deus, todos. Até o homem que você considera
mais espiritual do universo entrou nesse pacote aqui. Gálatas 5,19 diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e o que mais? Talvez se parasse aqui fosse bom, porque ia dizer assim, bom, então nenhum desses aqui eu estou no meio. Né? Mas tem um restinho que diz coisas semelhantes a essa, que nós conhecemos bem. Se há algo que ninguém precisa ensinar ninguém a pecar. Verdade? Às vezes eu fico aqui na frente com meus netos e aí quero a capa do Bible Girl, eu quero, é meu, verdade? É simples, isso nasce conosco por causa da contaminação. E aí cabe aos pais corrigirem, equilibrarem, organizarem, disciplinarem e trazer ao coração de cada um deles o mesmo sentimento que há no coração de Deus. Nós somos pessoas extremamente importantes para ensinarmos isso aos nossos filhos. O problema é que às vezes em casa, o que nós estamos ensinando com a boca, o que eles veem em casa com papai e mamãe é completamente diferente daquilo que está sendo dito. E aí eles não aprendem nada. A gente acha que ensinar é botar numa sala, deixar um monte de papel na mão e começar a falar. Papai e mamãe, você ensina muito a respeito de desejo da carne quando você está lá em casa, agindo na carne. Você aprimora o que já é natural no ser humano, que é nascer em pecado. Então presta atenção, porque isso tem a ver com a sua vida, mas isso atinge os seus também. Olha só. Depois, o segundo ponto diz assim, o investimento maligno. Coloca aí. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você acha que Satanás dorme? Ele constantemente cerca. O que é que a Bíblia diz a respeito do anjo do Senhor? Ele acampa ao redor. Mas o fato do anjo estar acampado ao redor não faz Satanás desistir de circundar a sua vida. Porque se ele percebe que você facilita alguma coisa para ele em termos de desejo, ele vai entrar com força e com alegria tremenda. Nós precisamos discernir o que é que Deus vai nos falar com a gente nessa manhã. Amém? Você está aqui? Tem alguma coisa tirando sua atenção, mande sair em nome de Jesus, porque isso aqui é uma chave de poder para você pisar na cabeça de Satanás. Não é dizendo só, estou pisando na sua cabeça que você pisa. É quando você vive a santidade de Deus na sua vida. Nos seus desejos, nas suas ações e nas suas atitudes. Nós precisamos deixar de ser menino e começar a andar com gente grande. Sabendo a que inimigo nós temos lutado, contra quem? Tem muita gente com medo de Satanás aí sem razão alguma. Porque há um inimigo que trabalha constantemente contra nós, que se chama a nossa própria carne. E eu alimento e cuido dela, mas eu não dou atenção quando o desejo da carne começa a tomar conta do meu coração e eu acho que eu estou satisfazendo e me fazendo mais feliz. Isso é mentira de Satanás. Presta atenção, querido. Efésios 4, 27, a Bíblia nos faz um alerta poderoso. Não dê lugar a quem? Ao diabo. Por que a pastora fala no diabo? Uma mensagem que podia ser uma coisa linda. Porque eu quero dizer a você, querido, você notando, não notando, percebendo, não percebendo, nós estamos em guerra contínua até o dia da volta de Jesus, sabia? A Bíblia diz que há uma luta constante nos ares sobre a sua vida. Com um único propósito, matar, roubar e destruir tudo que nós possamos construir para a glória de Deus. E se você fechar os olhos e dizer, estou deitado numa rede, na beira-mar de Fortaleza, e me balançando feliz da vida, Satanás não vai ter problema nenhum com isso. Ele vai ficar muito feliz, porque ele pode agir livremente, sem que você dê atenção nenhuma a ele. Eu não estou dizendo que é ruim ir para a praia, deitar numa rede, ficar se balançando, mas eu estou falando em termos de vida espiritual. Não entre nesse lugar. Deus vai dar momentos de restauração e de refrigério no meio da guerra. Você continua em guerra. Vai ser consolado, vai ser fortalecido, mas continua em guerra.
Então não brinque com esse que vem para destruir, porque ele não tem pena de nada. Todo filme que a gente vê que tem um malvado no meio, ele mata todo mundo, menos criancinha. Ou então ele mata todos, menos o cachorro. Ou ele mata todos, menos aquela velhinha que tem um dentinho a menos. Então, o diabo não é assim. O diabo é assim, é todo mundo, vou arrebentar, mas sem dó e nem piedade. Não se engane com essa figura, porque ele constantemente vive a rodear com um desejo imenso de acabar com tudo o que tem a ver com restauração, construção, edificação. Esse é sabe o que há no coração desse ser. Se é que a gente pode dizer que ele tem coração. Lucas 8:12 diz assim, eu pulei um versículo, Tiago 4:7 diz assim, portanto, o que leiam comigo aí? Submetam-se a Deus. E o que mais? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem gente fugindo do diabo. Não é para fugir do diabo não, querido. É para fugir do pecado. Não, eu posso ir até aqui. Não vá não, você vai cair. Mas eu sou forte, eu sou um cristão forte. Não é não. A Bíblia está dizendo que do pecado a gente, foge. E a Bíblia fala que o inimigo a gente tem que resistir. É clara a palavra de Deus, foi escrita para a gente. Tem gente que diz assim, é tão difícil ler a Bíblia. A Bíblia não foi escrita para marciano. Não sei se você sabe disso. Ela não foi escrita para marciano. Foi escrita para gente igual a mim e você. Quando a gente lê a Bíblia que diz assim, não comais, é assim, não comais, não tem nenhuma coisa. Meu Deus, há uma coisa aqui. Não, é assim, não minta. Não, isso tem um sentido. Não tem não, é mentir. Todo mundo sabe que é mentir. A Bíblia está falando com gente igual a mim e você, para entender. Então, que nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Submetam-se a Deus, resistam, e ele foge. Lucas 8:12 diz assim, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. O diabo vem, tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Ele vai tentar fazer isso com você quando você sair daqui hoje. Mas você não precisa deixar ele levar o tesouro precioso que Deus está lhe dando para ter uma vida de vitória, uma vida cristã abençoada. Você precisa se posicionar e nós vamos entender como é que acontece isso. Como é que eu me posiciono? O que aconteceu depois dessa contaminação? Jesus veio para nos resgatar. Olha que coisa. Colossenses capítulo 1 diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de quê? De participar da herança dos santos no reino da luz. Por quê? Como foi isso? Ele nos resgatou de onde? E nos transportou para outro reino. O reino do Filho do seu amor. Ele fez isso. Ele veio e nos tirou de um domínio de trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. O 14 diz assim, em quem temos a redenção. A saber, que redenção é essa? O perdão dos meus pecados. O Senhor Deus, na sua grandeza e misericórdia, foi até lá, sabendo que nós não conseguiríamos sozinhos. E Ele enviou seu Filho, e quando o seu Filho ressuscitou e foi para a glória, Ele deixou conosco quem? Que mora aonde? Dentro de mim. Todo o poder foi dado a mim, porque potencialmente, queridos, nós temos todo o poder vivendo dentro de nós. O problema é que a gente chega e dá aquela rotada, né? Feia essa palavra, né? Mas eu tenho todo o poder. Enfermidade! Cheguei, sai. Não é assim. Deus nos motiva a orar por cura e Ele cura mesmo. Mas é Ele que decide se cura ou não. O poder está lá, à disposição dEle. Eu estou aqui como um canal dEle. E eu tenho que orar por cura, sim, mas Deus, é Ele que decide. Ele não abre mão de ser Senhor e Deus. Às vezes assim, Senhor, mas pastora, Ele levou a enfermidade e essa pessoa que está enferma, exato como? É isso mesmo. Como está? Porque está. E nós oramos por cura, oramos. E ele não foi curado. Não foi. Por quê? Porque Deus é Senhor. Toda enfermidade Ele já levou. Agora é Ele que decide se aquela enfermidade ali vai ser curada. Agora, mais tarde, ou quando você receber um corpo novo. Mas vai ser curada. A gente se apega com esse corpo como se nunca essa coisinha lindinha chamada do nosso corpo fosse desaparecer. Verdade?
Não, pastor, todo mundo em silêncio absoluto. É desse jeito, queridos. Nós precisamos levantar os nossos olhos para ver o que é que nos aguarda. Há um caminho de eternidade nos esperando. E nós vivemos nessa terra como se tudo que nós tivéssemos esteja aqui. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2 diz assim: portanto agora, vamos ler junto. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Foi Jesus que fez isso, não foi você. Jesus entrou na minha vida e me tirou de um império, colocou no outro e me fez santo aos olhos do Pai. Olha que privilégio tremendo. E o que eu fiz nesse processo foi me arrepender da minha independência e do meu pecado, de achar que era dona de alguma coisa, do meu nariz, e não sou. E aí, o meu coração se entregou ao Senhor. Mas a história não termina aí. Se todos nós, depois que tivéssemos aceitado Jesus, tivéssemos partido dessa vida para outra, né? Primeiro ia ficar um monte de gente apavorada. Eu não quero esse negócio, porque se eu receber Jesus, eu vou morrer. Né? Ia ser um negócio meio pavoroso. Lá vem um cristão. Meu Deus, vou morrer. Se eu aceitar Jesus, né? Mas não, ele deixa a gente aqui. Para poder viver um processo de santificação maravilhoso. Olha que interessante. Nós temos uma luta. E você escreve aí, a luta dos santos. Porque quem são os santos? São aqueles que foram separados de Aion, do mundo, do pecado, para Deus. Verdade? Há uma luta, querido, que nós enfrentamos e vamos enfrentar enquanto estivermos vivendo nesse corpo mortal. Olha o que é que diz em Tiago 4,4. Eu acho que Edson tem aí para mim, né, querido? Põe esse versículo aí na tela. Vamos ler comigo? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Que mundo é esse? Nós já conhecemos, o pastor já pregou para a gente algumas vezes, sobre Aion. Não tem a ver com esse mundo que está referido aqui, não tem a ver com a terra que eu estou, com as pessoas, tem a ver com o sistema pecaminoso que faz pai ficar contra filho, filho contra pai, que as coisas acontecem, um mata o outro. Esse Aion, esse universo espiritual que produz toda essa enfermidade. As pessoas, a Bíblia está dizendo que aqueles que são amigos desse mundo, dos prazeres, da imoralidade, da prostituição, do egoísmo, do roubo, esses aí são inimigos de Deus. E aí, olha só que coisa tremenda. Gálatas 5:17 diz assim: pois a carne deseja o quê? O que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem são esses que não fazem o que desejam? Estão falando daqueles que já conhecem a Deus. Uma guerra que acontece entre o meu desejo, a cobiça da minha carne e o Espírito de Deus, que habita em mim. Romanos capítulo 7, versículo 8, a parte A, diz assim: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. 7,15, Romanos 7,15. Não entendo o que faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Então, a Bíblia está dizendo que há uma guerra, queridos, que enquanto esse corpo estiver, essa barraca chamada nosso corpo, estiver vivendo aqui nessa terra, vão acontecer lutas entre essa carne e o Espírito de Deus que habita dentro de mim. Ah, quando tiver o tempo de cristão de pastor Júnior, acabou-se a luta. Ah, quando eu pregar como o pastor prega, vai ser flores. Quando passar uma tentação na minha frente, eu vou dar gargalhadas. Você acha que é assim, querido? A Bíblia está dizendo que há uma guerra constante enquanto estivermos nessa carne. É claro que a maturidade e a intimidade com Deus começam a fazer você ter o estômago embrulhado para certas ofertas da carne. Você olha e se noja daquilo. Por quê? Porque a intimidade com Deus faz você ter uma sensibilidade ao que presta e uma aversão e um asco ao que não serve. A esperança, viu, querido? Essa guerra aí que você trava nessa área, ela vai ser colocada no seu devido lugar. E à medida que você crescer em maturidade, se revestir das vestes do Pai,
ela vai ficar menos e menos e menos importante. Amém? Olha o que é que a palavra diz. A vitória é garantida. Escreva aí nesse outro ponto. Só teremos vitória se nós ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Romanos 7, 24 diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Você está notando que a gente está indo em capítulo 7 de Romanos, não é? Porque tem uma sequência, ele não termina no 15, quando o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu quero eu não faço. Graças a Deus que não termina aí, amém? Continua, a Bíblia diz, ainda em Romanos, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? 25 diz uma resposta que a gente se abraça com ela com força, sabendo que há poder para viver uma vida de liberdade em Cristo. Diz assim, graças a Deus, fala graças a Deus. Graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Por quê? Olha o que o capítulo 8 diz. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E se for seguir, vai dizer que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Gálatas 5,18 diz assim, mas, vamos comigo, todo mundo está pregando hoje aqui. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aleluia. Quem é que guia a sua vida? É o Espírito de Deus? Ou são os meus desejos carnais? O modelo que nós elegermos para seguir, começará a determinar os desejos do meu coração. Eu preciso olhar para o modelo. Quem é o modelo da Bíblia? Eu tenho que olhar para ele. Eu tenho que olhar para ele. Provérbios 11:6 diz assim, a justiça dos justos os livra. Olha que versículo poderoso ele. Eu quero que você leia ele comigo. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis faz o quê? Aprisiona ele. Quando a Bíblia fala de justiça, o que é que vem na sua cabeça? Modelo de Deus. Verdade? Jesus Cristo, Ele, sua ação, seus sentimentos, sua forma de agir e de pensar. Esse modelo, queridos, me livra. Quando o modelo Jesus vem para a minha vida e passa a ser o meu referencial, essa situação me livra, me deixa andar como livre. Quando o modelo começa a ser o que eu vejo nos filmes, os meus amigos da faculdade, o pessoal do trabalho, quando esse é o modelo, o meu chefe que tem muito dinheiro, quando o modelo é meu pai que fez tudo diferente do que a Bíblia diz, eu começo a ficar num estado, sabe de quê? De quê? Aprisionamento. Sujeito, achatado pelo desejo do meu coração. Será que eu estou conseguindo passar? Porque até hoje, nós conseguimos compreender desejo como uma coisa minha, que eu gosto muito, 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 muito. E se eu tiver vontade, eu faço. E se eu não tiver vontade, eu não faço. Eu nunca consigo ver o meu desejo como um senhor que pode me aprisionar. O desejo da minha carne pode me levar a viver uma vida de aprisionamento. Quem está aprisionado, quem está numa cadeia, ele não decide a hora que ele vai passear no parque. Você já viu alguma vez um preso dizer assim, bem, hoje de manhã eu acordei com vontade de ir lá no Bird Road, lá no parque lá, que está tudo colorido, iluminado, estou com vontade de ir lá, vou lá. Alguém aprisionado não decide nada. E o que a palavra está dizendo é que quando o desejo do coração dos infiéis se manifesta, ele entra num estado de aprisionamento. Você está entendendo o que é que está acontecendo aqui, querido? Nós temos lidado com o desejo da nossa carne com muita complacência. Achando que, puxa, que legal, estou com vontade de fazer isso. Eu convivo com esse negócio sem buscar um referencial de justiça e de modelo. Deus, será que o que eu estou desejando é modelo? Será que aquilo que eu tenho vontade de fazer ou não, esse é o modelo de Jesus? É isso mesmo que Ele faria no meu lugar?
A decisão que eu estou tomando agora, que eu estou com vontade de tomar, seria essa decisão que Jesus tomaria? Será que Jesus acordaria numa manhã, sabendo que à noite ia ter um GE, e ele dizia, sabe uma coisa, essa noite eu não vou não, estou cansado, vou ver um jornal. Será que ele atenderia um desejo diferentemente do que eu tenho atendido? Quando a vida, querido, a nossa vida é baseada nos nossos desejos, pode desenhar no seu rostinho aquela grade de ferro, ó, e ficar lá dentro. Entendeu? Porque é ele que está definindo e decidindo as suas ações. Olha que negócio incrível. A vitória, só vamos ter vitória garantida. Tem um outro ponto aí que fala vitória garantida. Se ouvirmos a voz de Deus. Romanos, nós já lemos esse texto, não é verdade? O modelo que elegemos para seguir determinará os desejos do coração. Provérbios, guarde esse texto para você meditar nele em casa, Provérbios 11:6. Se formos infiéis na nossa caminhada com Deus, porque não seguimos a sua justiça, o seu modelo, o seu padrão, não teremos poder para sermos livres. Não, pastora, eu não vou fazer bem o que meu coração quer, mas eu vou fazer mais ou menos. Você não vai ser livre, querido. Aqueles que seguem o modelo de Deus, Jesus, vivem como livres, sem o senhorio do seu próprio desejo carnal, e isso determina a sua ação. Há um conceito diferente, o inimigo diz assim, se você não pode fazer o que você quer, você está preso, é o oposto. Se você fizer o que a sua carne quer, você é um prisioneiro. Você não é livre. Fomos criados em Cristo, sabe para quê? Para realizar boas obras, coisas boas que edificam e não para vivermos sob a ditadura do desejo da nossa carne. Aqui nessa manhã existem pessoas que vivem sobre a ditadura. Há uma ditadura quando o desejo é o Senhor da minha vida. Ele ordena e eu obedeço. E a gente começa a entender um pouco mais, não, queridos, sobre essa questão do desejo da carne que a gente tem convivido achando que é uma coisa boa. Cuidado com sua carne. Ela é extremamente perigosa. Quando é alimentada e quando ela é colocada no lugar de senhorio, você está num lugar de aprisionamento, sem poder decidir sua vida. Isso é o que a Bíblia tem nos dito aqui. Efésios 2:10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticarmos. O que fazer com o desejo que brota? Então, pastor, vamos para a prática, vamos trabalhar de um jeito que eu saiba o que fazer amanhã de manhã com essa informação. Ok, entendo que o desejo pode me dominar se eu continuar a dar espaço para ele. Como é que eu faço para que esse desejo por prostituição, desejo por comer demais, comer, engordar, sabe esse negócio que a gente nunca vê por aí, não acontece com a gente, né? Mas por aí, né? Ai, que vontade de comer uma torta. Eu tenho diabetes. A pessoa tem diabetes, diz assim, eu tenho, mas eu estou com tanta vontade. Aí a ditadura do desejo toma conta daquele negócio. Aí você bota a mão em cima, ora, Jesus repreende o açúcar desse doce. Agora, no poder do nome de Jesus, eu tenho todo o poder dentro de mim. Taca a boca no pudim, né? Jesus não vai queimar aquele negócio não, viu? Vai não. Aí há um Senhor diferente. Há um Senhor que está comandando você naquela hora, o desejo. Entendeu como é que é o negócio? Pastor, eu estou pensando que você está falando sobre sexo. Também. Não aguento. Aguenta. Aguenta, meu filho. Sabe por quê? Porque a sua carne um dia ela vai evaporar. Sumir. E a Bíblia diz que aqueles que fazem a vontade de Deus não vão passar. Mas aqueles que não fazem vão passar. E sua eternidade é o que está em jogo aí nesse negócio. Há necessidade de um Senhor. Se não for Jesus esse Senhor, vai ser um outro Senhor. Provavelmente o desejo da carne. E aí, queridos, do mesmo jeito, todo mundo vai evaporar aqui.
Só que alguns não vão passar. Vão viver a eternidade na presença do Senhor. E o que está em jogo aqui, quando se trata de desejo, de comando de desejo, é a sua eternidade. E eu estou muito séria nesse assunto, porque isso tem a ver com a minha vida. A primeira pessoa que está recebendo essa mensagem aqui sou eu, para mim. Você entendeu, querido? Eu quero ouvir a Deus. Eu não quero passar a vida religiosa, enganada, cometendo os meus pecados, os meus desejos escondidos e achando que está tudo bem, Jesus vai me levar para o céu porque é tão pequenininho, diferente daquele outro pecado. Cuidado! O comando do desejo na sua vida pode tirar você da eternidade. É grave esse negócio. Então, pastor, o que é que eu faço com aqueles desejos que brotam inesperadamente, sem que eu conscientemente tenha ido lá buscá-lo? Vem dentro de mim, eu faço o que com isso? Olha só, o primeiro ponto que você vai escrever aí é sinal de alerta. A gente diz assim, ignore ele. Não, não ignore. Tem um desejo que brotou? Está aí. Verdade? Ele brotou. E eu estou sendo honesto. Veio com uma força imensa no meu coração. O que é que eu faço com isso? Olha só, a primeira coisa que você deve fazer é não desconsiderar esse desejo. Ele é e está aí. Ninguém trata de uma enfermidade dizendo é nada. Ó, você está com a perna cortada. Tô nada. Isso é, deixa para lá, isso é assim mesmo. Não ignore. Não, eu estou com um probleminha de pressão alta, mas besteira, vamos lá, vamos comer um churrasquinho, bota mais sal, deixa para lá, resolve, isso aí resolve. Não resolve não, querido. Preste atenção, Deus está falando com você. Você tem que detectar a situação, ver e dizer, realmente acontece isso. Eu detectei o problema e estou reconhecendo que há. Isso serve como um sinal de alerta. Entende? Mas você também não pode ir para o outro extremo, dizendo assim, não adianta não, pastor, esse negócio brota, eu estou perdido mesmo, eu tenho que ficar com esse negócio mesmo, passar minha vida morrendo com esse negócio, toda a vida acontece, e acontece de novo, então eu não sou cristão não, vou para o inferno mesmo. Sai dessa lama, jacaré. Conversa é essa. A Bíblia nos fez mais do que vencedores em Cristo. E nós temos que entender que nós estamos nessa guerra para ganhar. Deus conta com a gente, é parceria, Cristo em nós, esperança da glória, os dois. Deus podia ter dado isso a anjos, vamos evangelizar o mundo, anjos, mas Ele não fez isso. Ele conta comigo e com você, santo, cheio do Espírito, vencendo cada desejo e avançando com o reino sobre essa terra. Aleluia! Amém! Glória a Jesus! Sinal de alerta, considere, observe, veja que ele está ali. Segundo ponto. Não deixe que o medo arme laços. Não deixe. Como assim? O campo de ação do nosso inimigo, queridos, é a mente. Ele começa soprando uma frase no seu ouvido. Você não vai resistir. Olha o negócio aí de novo. Mexeu com você que eu vi. Você tremeu. Não venha com conversinha que você foi curado, não. Ele entra assim. E aí você começa a ficar com medo. Meu Deus, eu vou pecar de novo. Já fui lá na igreja. Já confessei meu pecado. Já todo mundo já sabe. Mas o negócio está começando de novo. Oh! E você começa a ficar com medo. Apavorado. Não vou nem dizer a minha esposa. Se eu disser a minha esposa, ela não vai mais acreditar em mim. E aí o seu coração começa a encher de medo. Medo, 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 medo. E aí a Bíblia diz o que sobre o medo? Que ele arma laços. Quando você vê, você cai. Não deixe. Como é que eu faço, pastor? Procure alguém de carne e osso que ore por você e diga, meu irmão, eu estou de novo aqui nessa situação e eu preciso de oração, preciso de uma palavra, fale comigo. E aí você vai ver o Espírito de Deus se manifestando através da vida daquele irmão, orando por você, trazendo a libertação. Começa a checar o que você tem feito, que essas coisas têm se repetido. Eu vi uma história uma vez de um rapazinho que chegou para o pastor super aflito, disse, pastor, estou com um problema sério de pornografia. Ah, é? O que está acontecendo, meu irmão? Ore por mim, pastor, não estou conseguindo sair. Olha, toda vida que eu vou para o trabalho, que eu passo naquela banca de revista, o que tem de revista pendurada de mulher pelada, pastor, é um problema. Meu irmão, vou orar por você. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Só tem esse caminho para você ir para o trabalho? Não tem outro? É uma rua só? Então presta atenção, muitas vezes nós começamos a cair, apanhar de Satanás, porque a gente passa pela mesma rua, onde tem a mesma banca, com um monte de porcaria na frente. Você acha que você engana Jesus com a história de que eu não resisto? Conversa é essa, o que tem entrado?
faz uma estrada para você cair. Minha irmã, você que precisa perder peso, por que você compra aquela torta de chocolate toda semana? Enche a sua geladeira. E é donuts, e é biscoito, e é bolo, e enche. Senhor, me faz emagrecer. Não vai fazer. Não vai fazer. Nós precisamos de consciência e dizer, Senhor, meu desejo não é meu Senhor. Meu Senhor, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu vou viver uma vida que honra e glorifica o teu nome. Você está entendendo, queridos? Está entendendo mesmo ou está distraído aqui para não ouvir? Porque Deus me mandou dar um recado e eu vou dar até o fim. E você só está aqui porque Ele lhe trouxe. Só por isso. Porque não cai uma folha de uma árvore sem a autorização do Senhor. A única razão porque você está me ouvindo aqui, cada um que está ouvindo por internet, seja por onde for, é porque Deus quer falar com você, querido. Amém? Escute para você ser abençoado. Em nome de Jesus. Não deixe que o medo arme lá. Sai fora desse lugar. Terceiro ponto. Não supervalorize o seu desejo. Seu desejo não é a coisa mais importante do mundo, sabia? Mas eu estou com vontade. E daí? Não sei, pastor, é uma vontade tão grande. Sim, e daí? Vai passar. Estou com um desejo tão grande. Vai, tá agora, tá? Pois é. Faz como Vitória algumas vezes fazia. Carne, cala a boca. Um bom método. Entende, querido? O seu desejo não é a coisa mais importante do mundo. Alguns foram criados por papais e mamães que ele dizia, eu não quero comer. Tá certo, meu amor, o que você quer? Eu quero... Não sei. Tá certo, meu amor. Aí ele começou a crescer achando que o comando da história era o desejo dele. Lembro uma vez que eu estava numa fila de cinema com os meus filhos pequenininhos para ver... Acho que eram os Trapalhões, sei lá o que era. Tinha uma criança na frente e fazia, eu quero chiclete. Aí a mãe dava chiclete. Eu não quero 2, eu quero 10. Aí a mãe dava 10. E eu digo assim, mas que vontade de bater nessa mãe. Ela precisa de uma correção, Jesus, me segura. E aí ela treinou aquela criança. E treinou, até que ela virou um adulto. Aprisionado. Dá para entender? Prisioneiro. Completamente aprisionado. E só quem sabe quem sofreu num cárcere limitado e prisioneiro que dá para entender esse negócio. Não é não, queridos? Não pode sair. Tem que acordar. Tem que dormir. Cala a boca. Não come. Come agora. Não estou com fome. Não interessa. Come. É assim que o desejo faz. Ele domina a sua vida. Não é o fato de atender o seu desejo que vai trazer para você uma vida plena. É o contrário. O contrário. Entenda que nós temos dentro do nosso coração, da nossa mente, uma genética espiritual herdada do nosso pai Adão, que se nós dermos credibilidade a ela, vamos receber como recompensa o que está reservado a todos os que permanecem sob essa filiação. Não é isso que vai trazer alegria para o seu coração. Aqui, todos nós já saciamos muitos desejos da nossa carne. Ou não? Estou falando com gente que não mora mais na terra? Está falando com gente que pisa aqui. E todos nós atendemos vários desejos carnais da nossa vida. Qual é a sua alegria a respeito daquele desejo carnal que você atendeu? Hoje ela sacia você plenamente, que você não precisa fazer mais nada? Não. Ela traz tristeza quando você se lembra dela, porque você feriu o coração de Deus quando você fez isso. Verdade? É tempo de sair do aprisionamento. Quando Satanás disser assim, coma, 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 e você acha que é só porque você está com vontade, você diz, cala a boca em nome de Jesus. Você não sabe fazer isso, não? Então vamos treinar, cala a boca, diga cala a boca. Em nome de Jesus. Oh, gente que sabe guerrear, por que não guerreia? Eu digo, Deus nos dá armas poderosas e a gente não usa. Olha, pastor, eu tenho uma bazuca daquela. E você usa? Não serve para nada. Arma parada e pendurada não mata ninguém. Você tem que pegar ela na sua mão e começar a atirar.
Não supervalorize o seu desejo. Ele não é a coisa mais importante do mundo e saciá-lo não vai trazer alegria, plenitude e satisfação para sua alma, mas peso de pecado e acusação do inimigo contra você. Você precisa entender isso. Tenha domínio sobre ele. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre você. Entende isso? Aquele que anda cheio do Espírito, o fruto do Espírito corresponde a domínio próprio. O desejo não domina mais você. Gênesis 4:7 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Quem é que tem que dominar o desejo? Eu. Há poder à minha disposição para fazer isso, querido. Quando chega alguém para mim e diz assim: pastor, eu não consegui. Eu tenho certeza que é mentira. Por quê? Porque ela trabalhou, deu atenção, olhou de novo e cumpriu o desejo da sua carne. Porque o meu Deus diz que nós temos poder para pisar na cabeça do inimigo. Nós temos poder para resistir e para fugir do pecado. É uma coisa que está à minha disposição. Romanos 6,14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. 5 diz assim: tudo passa. Põe aí, tudo passa. 1 João 2,17a. O mundo e a sua cobiça, o que é que acontece? Passam. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Agora tem uma outra situação. Os que fazem a vontade do Pai permanecem. Então, queridas, a Bíblia está dizendo assim: varão de Deus, quando você resistir, passar, amadurecer, um dia seu corpo vai acabar. E a decisão da eternidade você vai ter que tomar hoje. Vou passar a eternidade com o Senhor ou vou passar a eternidade em sofrimento apartado de Deus? É aqui. Sabe, pastor, eu já orei para Deus me curar disso. Deus pode curar? Mudar a sua mente? Pode. Por que Ele não faz? Hein? Cabe a mim dominá-lo. Deus permite certas situações por um tempo para ver se você, com todo o desejo que pode brotar do seu coração, permanece fiel a Ele. Vai haver um momento que Deus vai arrancar isso do seu peito. Mas é um processo que Deus vai decidir o que fazer com ele. A minha parte eu vou fazer. Vigiar minha mente, observar o que eu tenho colocado lá, viver uma vida de santidade, fugir do pecado e olhar para o meu amado e dizer: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Isso me incomoda terrivelmente. Eu não quero isso na minha vida. Já fiz cura, tenho tratado disso seriamente. Mas o Senhor é Deus que pode arrancar do meu peito esse incômodo, essa coisa que me entristece. Eu não quero isso. Você acha que um pai apaixonado como o Senhor vai olhar uma oração honesta, sincera, fiel e jogar fora, ignorar? Não vai, queridos. Deus nos ama. Mas quando Ele olha para a gente, Ele consegue ver a sutileza da minha manipulação com certas coisas. E Deus quer arrancar isso do meu peito, que é nocivo, é falso, é mau, pode contaminar o outro. Deus tem desejo de me tirar desse lugar. Mas Ele precisa tratar meu caráter com todas as lutas que eu posso estar passando para ver se eu sou fiel. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. O que é que vai acontecer? Vai ser salvo, vai entrar na presença do Pai. Não deixe que o seu desejo se torne o Senhor da sua vida, para que você não tenha uma vida de prisioneiro aqui nessa terra. Tudo passa, querido. Agora a palavra de Deus diz que os que fazem a vontade de Deus, acontece o quê? Permanecem. Mateus capítulo 24, 35 diz assim: os céus, vamos comigo? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. 1 João, vamos lá.
Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Passa, querido. A ostentação passa. A riqueza passa. O desejo sexual passa. Mas o que Deus deseja é que você não passe junto com essas coisas. Que você não seja jogado no mesmo lixo que essas coisas vão ser jogadas. Porque cada desejo carnal desse não tem acesso à entrada da presença de Deus. E eu não quero ser jogada num latão de lixo junto com a imoralidade sexual, com a impureza e com toda coisa nociva e aprisionamento que a carne pode proporcionar. O Senhor tem nos chamado para sentar na mesa junto com Ele, como filhos amados. Mulheres de Deus que estão nesse lugar. Pensamentos nocivos. Práticas sexuais com seu marido, trazendo outro para aquela cama. Pare com isso em nome de Jesus. Ninguém vê, mas Deus vê. E esse desejo que tem sido usado para estimular seu momento, esse desejo vem do inferno, não vem de Deus. Vem da sua carne, da investida do inimigo contra você. Varões de Deus, não sonhem e pensem em mulheres que não são a sua amada. Deus vê quando você faz isso. Mas eu não estou fazendo com ninguém. Tá, querido, tem na sua cama um monte de gente com você. Isso é pecado aos olhos do Pai. Entristece o coração de Deus. Não tem nada demais ver um filminho pornográfico para estimular o sexo. Mentira de Satanás. Isso é obra da carne e do diabo e do mundo. Deus vê! Estou falando com criança aqui? Todo mundo sabe o que é que eu estou dizendo. O que é que estimula a sua libido? Preste atenção, querido. Isso é armadilha mortal. Isso é um trabalho sujo do inimigo, utilizando tudo que você já fez, que você já viu, para trazer prejuízo para a sua vida a dois, como Deus tem sonhado, uma vida plena a dois. Mas aquela coisa entra e entra e entra por causa do desejo do seu coração, que está aprisionando você de ter uma plenitude de amor com a sua companheira. O mundo passa. Esse desejo que parece tão importante, ele vai sumir. Mas o que está em jogo, querido, é a sua eternidade. Não brinque com isso. Ela é muito importante. Ninguém pode decidir ela por você. Só você pode decidir. Quantos argumentos lógicos o inimigo levanta na sua cabeça e no seu coração. Também, se minha mulher tivesse um corpo perfeito, seria a mesma coisa, querido. A mesma coisa mortal que está enfiada aí no seu coração, ela funcionaria se ela tivesse um corpo perfeito. Não estou estimulando as minhas irmãs a serem descuidadas com o seu corpo. Não. Mas eu quero animar cada um a trazer entendimento para dentro da sua alma. Que lugar tem ocupado o seu desejo na sua vida? O desejo carnal, que lugar tem ocupado? Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça da carne, os desejos dos olhos, o desejo por riqueza, não vem do Pai. Vem do mundo. Isso tudo vai desaparecer. No século passado tinham pessoas com os mesmos desejos que você tem carregado aí. Sabe onde elas estão agora? Prestando conta da sua eternidade. Nós temos mais um tempo para viver aqui nessa terra, que vai desaparecer. E há uma necessidade de você decidir o que você vai fazer com sua vida. Esse texto, leve para casa, anote aí no seu boletim, Romanos 13, 14. Revistam-se do Senhor e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Façam como Davi. Senhor, a tua palavra é todo o meu prazer e o meu contentamento. Se alegrem na presença do Pai. João 8, 29 diz, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho. Sabe por que Deus não nos deixa sozinho, querido? Porque nós sempre fazemos o que lhe agrada. Essa é a forma
do Senhor nunca me deixar sozinho. À medida que a gente se enche da visão de Deus, dos seus pensamentos, os desejos do nosso coração começam a ser substituídos naturalmente pelos desejos que estão no coração de Deus. É fato que um dia esse corpo vai se desvanecer. E junto com ele, sabe o que é que vai? A cobiça, o desejo, as lutas, vai tudo desaparecer. E o que vai vir depois desse momento será decidido aqui, enquanto estivermos ainda aqui nesse corpo. Essa decisão vai definir a eternidade de cada um. Eu não posso pegar você pelo braço e entrar na presença de Deus. Esse encontro vai ser individual, sozinho. Não vai dar para eu me esconder no meio da congregação como muitas vezes eu me escondo, com o meu pecado guardado. Nós vamos ter que entrar na presença de um rei amoroso, que quer nos abençoar. Mas pode ser impedido se eu decidir aqui embaixo que eu vou viver a eternidade sem ele. Hoje é tempo de escolher a porta que leva à vida. Começando desde já a experimentar a alegria que está no coração de Deus, porque os seus desejos são os mesmos que estão lá. Salmo 37:4 diz assim: deleite-se no Senhor. E o que mais? Ele atenderá aos desejos do teu coração. Deus quer nos fazer bem, queridos, porque Ele nos ama profundamente. Ele ama você mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Ele ama você mais do que você mesmo se ama. E todas as coisas que Ele arrisca aqui, por você, todas as coisas que Ele já fez por você, toda a revelação que Ele traz nas Escrituras a respeito dele, sem disfarçar nada, um amor tão explícito, que diz assim, que nada pode me separar de você, porque nem morte, nem demônios, nem nada, a única coisa que pode me separar verdadeiramente é você mesmo, quando você traz o desejo do seu coração como Senhor para a sua vida. Deus nos ama, vamos ficar de pé, queridos. Antes que a gente ministre algum louvor, tem uma frase que foi dita aqui que é muito importante. A frase diz assim: desejo não é sinônimo de pecado. Porém, às vezes, os meus desejos são pecados. Logo, o cerne da palavra de hoje não é não ter desejos, mas é purificar esses desejos. Purificar esses desejos. Como é que eu faço para me purificar os desejos? Como é que eu faço para poder passar a ter desejos que agradam ao Senhor? O último versículo que a pastora leu, ele é a chave para tudo isso. Deleita-te no Senhor. O que é deleitar-se no Senhor? Eleja Deus, eleja Jesus, a sua palavra como o seu modelo, que a partir daí, isso vai influenciar os desejos do seu coração. Quando eu não cuido desse centro da minha vida que chama-se coração, a Bíblia diz que todas as coisas saem daí. A Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é daí que procedem as decisões da vida. Eu passo a ter uma confusão muito grande nos meus desejos. Muito grande. O salmista dizia assim: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me. E eu creio que o Espírito Santo tem trabalhado conosco. Tem trabalhado com cada um que está aqui. Você tem sido chamado por Deus para ser um sacerdote. Você pode falar, mas o pastor é você. É verdade, eu sou pastor. Mas antes de ser pastor, Deus me fez sacerdócio real, da mesma forma que Ele tem feito a cada um de nós. A Bíblia diz que antes nós não éramos nada, mas agora nós somos um povo de Deus, um sacerdócio real, uma nação santa,
um povo de propriedade exclusivo de Deus. Então, muitas vezes, no seu sacerdócio, que começa lá na sua casa, na sua Jerusalém, porque na sua casa tem um altar, no seu trabalho tem um altar, aonde você vive tem um altar, sacerdote, e Deus quer usar suas mãos para que haja o fluir dele aí, mas muitas vezes os nossos maus desejos têm manchado esse altar, têm impedido o fluir de Deus. E o nosso apelo hoje é que, ao vir à frente, venhamos para nos arrepender dos nossos maus desejos, mas mais que isso, que venhamos dizer assim: Deus, eu quero vir à frente para dizer, eu quero aprender a me deleitar em Ti, eu quero aprender a ver uma vida que diga, você é suficiente para mim, você é suficiente para mim, porque eu sei que quando você me enche, todo o restante Ele vai satisfazer. Deus é Pai, e como Pai deseja nos atender, Quantos aqui são papai e mamãe? Levanta a mãozinha. Olha aí, tenho certeza que você tem muita alegria de atender um desejo do seu filho, da sua filha. Mas se seu filho ou sua filha ali apresenta um desejo mau, se ele diz, papai, eu quero pular do 10º andar do edifício, você não vai atender nesse desejo, vai? E muitas vezes a criança tem aquele desejo porque aquele desejo entrou no seu coração através de um filme que assistiu, não entendeu, achou que era um super-herói, quer se jogar. Deus quer falar com você, Deus já está falando com você, Deus está falando comigo. Deus está dizendo assim, filho meu, dá-me o controle da tua vida hoje, passa a se deleitar em mim, me eleja como modelo da tua vida. E enquanto cantamos essa canção, o Espírito Santo de Deus quer dar um abraço em você, quer dar um abraço e curar o centro das decisões da tua vida, limpando e purificando os teus desejos. Se o Senhor assim te toca, enquanto estamos cantando, vem à frente, como uma entrega ao Senhor. Me arrependo. Deus amado, em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, conhece o nosso coração, Senhor. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece toda. Como te enganar não é o que nós queremos fazer, e seríamos tolos se tentássemos. Por isso, meu Deus, aqui estamos diante de Ti, crendo que diante do Teu trono tem um mar de cristal, com um pedido em nosso coração: purifica nossos desejos, Senhor. Coloca em nosso coração um coração igual ao Teu. Nos ensina, Senhor, a nos deleitar em Ti. Nós queremos, meu Deus, declarar hoje que Tu és a nossa porção, Tu és o nosso Deus, nós Te amamos, mas também Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Porque muitas vezes temos sido assolados por maus desejos, e somos culpados de inseri-los aí, meu Deus, por causa do que assistimos, do que lemos, do que vemos, do que elegemos como modelo. Nós nos arrependemos disso hoje aqui, diante de Ti, do Teu altar. É em nome de Jesus de Nazaré. É em nome de Jesus de Nazaré. Nós queremos, meu Deus, como sacerdotes Teus, Senhor, Te pedir perdão por ter impedido o Teu fluir, por ter negociado a Tua unção. Volta, Senhor, nos dá a honra de ser servos, Senhor, e beijar os Teus pés, Senhor, e beijar Teus pés, é o que nós pedimos nessa manhã. Dá-nos essa honra, meu Deus, dá-nos essa honra. Nós nos arrependemos em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Lava, Senhor, nosso coração, lava nossa mente, lava-me, como diz a palavra, Senhor, lava-me com Teu sangue e ficarei limpo. No nome de Jesus de Nazaré nós Te pedimos isso, Senhor, nós Te pedimos isso, Senhor. Escute o que Deus está falando com você, querido. Não me entregue o teu desejo e fique segurando na outra ponta.
Rende como rende de chasca. Eu vejo teu coração ride coscanda riscamandrolans. Gente, eu me cansado, relaia de dangarindras. De você decidir pelo seu desejo, em vez de decidir pelo meu coração. Esse é tempo. Solta. Entrega para mim. Eu consigo ver teus pensamentos. Eu tenho me entristecido com eles. Tenho sido paciente contigo. Meu amor é grande. Eu não ia ser amar. Mas eu não posso suportar. Ajuntamento solene com iniquidade e com rimandraia. Abre a tua boca e toia xerilamaias. Confessa teu pecado e eu decarelamaias. Experimenta da minha misericórdia sobre ti, Yudiadabacerilaias. Ninguém vê, mas eu vejo. Esse é tempo de arrependimento e de conserto. Quero tirar você da prisão. Me deixa operar. Me ama mais do que a tudo nessa vida. E eu te darei poder para sair desse lugar. Busca a minha face. E toda ação do diabo sobre tua vida vai ser desfeita. Precisa conhecer o Deus apaixonado que eu sou. Não te cales. Busca ajuda. Você precisa do meu corpo, Rita, para tirar você desse lugar. Que eu tenho ouvidos para ouvir. Ouça o que eu digo à minha igreja. E aqueles que receberem, vão beber da água da vida, onde se fará um rio perene, que nunca vai parar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Querido Deus, eu entreguei a tua palavra, Senhor. Enche os corações nesse lugar, Senhor. Aqueles que verdadeiramente estão arrependidos, Senhor, para que possam beber de uma fonte inesgotável, fresca, que se renova a cada manhã. O Senhor tem levantado os varões de guerra nesse lugar. Mulheres santas têm buscado a tua face verdadeiramente. Eu quero clamar ao Senhor. Dá poder e força para a caminhada, Senhor. Porque eu sei que tu vais levantar uma igreja poderosa nesse lugar. Que vai arrancar a gente do inimigo, das mãos do inimigo para as tuas mãos. Mas não podemos fazer essa obra, Senhor, sem pacto contigo. Pacto de santidade e de vida. E eu clamo a tua misericórdia sobre a tua noiva. Traz um avivamento sobrenatural poderoso nesse lugar. Temos recebido muito de ti, Senhor, mas não estamos conformados nesse lugar. Nós queremos mais, querido, porque não vai dar para fazer a obra que o Senhor tem separado para as nossas vidas se não estivermos cheios da tua presença.
Visita a tua noiva, querido. Visita nesse lugar. Derrama do teu fogo em cada lugar, em cada pessoa que está aqui. Aquelas que ainda não entenderam, estão aqui, não estão entendendo nada, Senhor. Impacta com o fogo da tua presença. Manda anjos com brasa viva do altar queimar os corações, derreter o gelo, abrir os olhos, o entendimento, tirar a cegueira espiritual que tem sido colocada nessas vidas. Onde abundou o pecado, superabundará a graça e o poder do Senhor dos exércitos. O Senhor está no seu jardim e quer receber sua visita nesse lugar. É tempo de entrar nesse jardim, um jardim de adoração secreto, onde a presença dele enche todo lugar. Adore o seu Deus. Adore o seu Deus. Tempo de adorar o Senhor. Abre os seus lábios. Dance na presença do noivo. Adore o Senhor. Ele merece a nossa adoração. Ele merece o seu louvor. A entrega da sua alma e do seu ser para Ele. Ele é gente, o queriabacei. Há perfume nesse jardim. O perfume da presença de Jesus. Nós somos o bom perfume de Cristo. Que ignore quem está ao seu redor e adore-o, adore-o, adore o Senhor. Meu amado, olha pra mim, estou no jardim. Permita-me entrar na sala do trono e te adorar. Eu já me perfumei com o óleo da unção, já me adornei com as vestes reais do louvor. Por ti desfaleço de amor. No jardim secreto da adoração estou, porque te amo. No jardim secreto da adoração estou, porque te adoro. Estenda pra mim teu cetro de amor ao som do meu louvor. Quero ser irresistível ao teu coração, no jardim secreto da adoração. Tua doce voz eu quero ouvir cantando pra mim. Vem me abraçar e me conduzir ao palácio real. Eu já me perfumei com o óleo da unção, já me adornei com as vestes
pra mim teu cetro de amor, ao som do meu louvor. Quero ser irresistível ao teu coração, no jardim secreto da adoração. Ei, preciso te encontrar, não dá mais para esperar. Se eu morrer, morrerei, mas de que vale a vida longe da presença do meu rei? No jardim secreto da adoração estou, porque te amo. No jardim secreto da adoração estou, porque te adoro. Estenda pra mim teu cetro de amor, ao som do meu louvor. Quero ser irresistível ao teu coração, no jardim secreto da adoração. No jardim secreto da adoração. Você foi perdoado, querido. Você foi perdoada, minha amada. O Senhor tem perdoado as nossas vidas. Saia daqui com um coração cheio de certeza de que o Senhor tem colocado você de volta no colo e vai andar com você nessa vitória. Todo dia, dia a dia, nós vamos vencer essa luta. Você foi tirado da prisão nesse dia. Viva como livre, não como aprisionado. Em nome de Jesus. Aleluias.